O jogador hoje sabe de tudo. Aí o jogador do Corinthians tá no carro, vai pro treino. Boa, torcida corintiana, mascarado na voz. E hoje, bora reagir a esse vídeo da mídia, falando sobre o momento que o Timão está vivendo e se a gente pode conseguir dar a volta por cima nos próximos jogos. Confiram aí. Jogadores praticamente acertados já, né? Matias Perrelho, um atacante que viria do Central Córdoba, o time que venceu do Central o Flamengo. Córdoba. O time que jogou, esteve no elenco do Maracanã. Sim, e deixa eu ver se eu acho o outro aqui, que eu acho que é um zagueiro, se eu não me engano, tá? Mas enfim, gente, isso é um problema, isso não ajuda em nada. Isso não ajuda em nada. Absolutamente nada. Nada. Então, voltando, quando você faz esse comentário, eu concordo com você. Jogar fora de casa, nesse turbilhão que vive o Corinthians hoje, é mais negócio. A gente, inclusive, separou uma sonora do Dorival Júnior, porque a gente sabe que o Corinthians vive um momento difícil. Ontem deu uma respirada, uma vitória muito importante no sentido de dar uma acalmada na situação. Mas ainda politicamente, o Corinthians vive um turbilhão. E para o Dorival Júnior, isso também atrapalha a vinda de reforços, né? E ele, inclusive, tem pedido reforços. Vamos dar uma olhada no que o Dorival Júnior falou? Quando eu fiz um acerto com a diretoria do Corinthians, em especial com o Fabinho, nós ali acertamos que precisaríamos, naquele momento, de pelo menos 4 jogadores que viessem a acrescentar ao nosso grupo de trabalhos. Isso foi definido lá atrás. É natural que nós tivemos muitas dificuldades em razão dessas mudanças todas que vocês estão acompanhando em relação ao clube, a saída do presidente Augusto, a vinda do presidente que nesse momento está à frente da equipe e que está procurando desenvolver também e dar sequência a essas possíveis contratações, porém elas ficaram um tempo paradas em razão justamente desse problema que nós tivemos. Fabinho. É isso, ele falou, né? Ele tá sendo claro que ele quer, ele pede reforços, que foi um acerto dele com o Fabinho quando ele veio ao Corinthians, de que ele teria reforços. Mas para ele, a questão extracampo, do Augusto Melo ter saído da presidência, o Corinthians está nessa transição de comando. Ele falou que o extracampo está atrapalhando. Falou? Engraçado porque eu conversei com ele e ele falou assim, Fábio, ele me chama de Fábio. Nós conhecemos ele há muito tempo. Fábio, eu vou lá para treinar o time e fazer esse time jogar bola. Ele me disse naquela época que o extracampo não incomodava. Ele fala em relação à vinda de reforços, né? Porque o Corinthians, teoricamente, tá colocando as suas energias nas questões mas é o extracampo internas. Respinga e não tem no departamento de futebol. Tem gente que acha que não, né? Respeito as opiniões. Mas, assim, eu, por exemplo, trazendo para a nossa realidade aqui, nossa profissão, né? A gente teria o mesmo rendimento se trabalhasse numa empresa que atrasasse pagamento, que cada dia tivesse um dono diferente, trocasse de patrão toda hora, você não sabe quem está chegando para te comandar. Você teria o melhor rendimento seu? Não. É fator humano, né? Então, o jogador sente sim. E o Sormani tem mais experiência do que eu, evidente, é de uma época em que se espalhava na imprensa, nossos colegas diziam, jogador, não tinha internet, né? Então, quando eu comecei, jogador não ouve rádio, não lê jornal, não vê televisão, jogador é alienado. Se um dia isso foi verdade, deixou de ser com esse bichinho aqui, ó. Exatamente. Esse bichinho aqui mudou tudo. O jogador hoje sabe de tudo. Aí o jogador do Corinthians tá no carro, vai pro treino, e aí chega lá uma notificação no telefone dele, ó, tem 50 caras aqui da torcida para poder pegar vocês. E aí o cara já chega como para trabalhar? Para uma outra situação. O cara tá lá, tem notificação de uma notícia de um portal. O Corinthians não sabe como vai resolver pendências financeiras com o elenco. O cara fica como? O cara tem compromisso, tem família. Tem outra coisa que também no futebol, eu não sei o que você pensa, mas eu não gosto disso. Essa para mim é a vala comum.
Jogador ganha demais. Ele pode ficar 3 meses sem receber. Não. Isso é Não, bobagem isso é um pra mim, absurdo. sem tamanho. O cara ganha o combinado e ele monta a vida dele pra aquilo. Exato. Ele planejou a vida dele pra aquilo, com aquele salário mensal. Então, assim, se combinar, tem que cumprir. O combinado tem que cumprir. Então, assim, dizer que isso não interfere, é evidente que interfere. É que o Dorival, você conhece bem o Dorival, eu também tenho uma relação bacana com ele. O Dorival é um cara muito bacana. Muito. Ele É um ser humano muito legal. Muito. E é um cara muito positivo. O Dorival é o seguinte, se por acaso eu derrubar essa caneca aqui, a água toda escorrer aqui no carpete, vou tomar uma bronca aqui do Bruno Neves, né? A água escorrer no carpete, mas a caneca ficar inteira, ele vai dizer, pelo menos a caneca não quebrou. Ele não vai se Ele vê ater... o copo meio cheio, né? Ele não vai se ater a água que molhou o carpete, né? É uma metáfora para poder dizer o seguinte, ele vai sempre ver o copo meio cheio. Ele sempre vai ver o lado positivo da coisa. Ele sempre é muito crédulo no trabalho que ele faz. Por isso que ele é um cara Isso vitorioso. impacta positivamente o grupo. Né? Sem dúvida. O Dorival é um cara do bem. O futebol precisa de pessoas assim. O Dorival é um bom cara. Por isso que ele sempre vai ter essa crença de que é capaz de fazer. E ele crê mesmo, ele confia. Mas, assim, tem coisas que estão muito mais pesadas do que o alcance da jurisdição dele, né? Bom, foi Agora, importante gente... porque o Corinthians quebrou uma sequência sem vitórias, né? O Corinthians precisava dar um respiro. E é uma vitória fora de casa importante, a gente tem falado do desempenho do Ceará. Agora, é preciso pensar no fim de semana também, porque temos simplesmente um São Paulo e Corinthians que pode ser um divisor de águas. É majestoso, né? Majestoso. Eu adoro os nomes dos majestoso. clássicos daqui. É. Lá no Rio eu fico falando, nós temos que pensar em algo parecido para Fla-Flu. Não, clássico vovô é demais. pô. Só? É o único Fla-Flu. nome, é o único. O Fla-Flu é... Fla-Flu não tem nome. Mas o Fla-Flu tá em hino, pô. É Fla-Flu. Fla-Flu é a contemplação da Tem fonética. uma menina no TikTok, ela chama Luana, o sobrenome dela é italiano. Ela é muito engraçada. Sucoloto. Isso. É isso, né? É isso. Ela é muito engraçada. Eu descobri faz 2 semanas, porque faz 2 semanas que eu entrei no TikTok. Eu não sabia que ela existia. Ela é ótima. Então, ela tem tem um vídeo dela que ela fala assim... coisas que eu descobri no Rio de Janeiro depois de 6 meses morando aqui. Ela é paulista, só pra contextualizar, ela é paulistana, Ela é de Santo casou André, com carioca. casou com um carioca E ela mora no Rio. Coisa que eu descobri com 6 meses no Rio de Janeiro. Não sei se você já viu esse vídeo. Não. Barra da Tijuca e Zona Sul é igual o Fla-Flu. Ambos se odeiam. Gente, até, o Fla-Flu entra até nisso, você entendeu? Mas tem uma não é pauta do programa, mas tem uma relação aí, é sócio-histórica, né? Porque os chamados novos ricos estão na Barra, Recreio, e lá é praia também. E a aristocracia, os herdeiros da época do Brasil Império, Sim, tudo na Zona Sul. a classe burguesa que fundamentou a cidade enquanto capital federal na primeira metade do século passado, está em Copacabana, Ipanema, Leblon. Então, é aquela coisa do choque de vaidade social. Sim. E existe, ela tem razão. Não, bacana você ter falado isso. Mas eu estava mostrando que o Fla-Flu extrapola. Por exemplo, aqui para nós é Pebolim. É Totó. É lá no Totó. No É. Sul é Fla-Flu. Fla-Flu. Sabe, o Fla-Flu é Fla-Flu. Eu não sabia Fla-Flu é uma disso. entidade. Não sabia disso. Nem dá pra batizar mais com o nome. Mas o vovô é único. E tinha o Vasco América, clássico da paz, né? Clássico da Paz tem. E o Vasco América não tem mais a representatividade que tinha antigamente. Mas aqui, majestoso, choque rei, eu gosto disso aqui. Sansão, tem um Sansão, que é mais mas aí igual o Fla-Flu. Também é Palmeiras, Palmeiras e Corinthians é o derby. É o derby. Derby, muito legal. É isso. Aliás, como eu tava falando, né? O Corinthians vai enfrentar o São Paulo. A gente pode, inclusive, falar também do jogo do São Paulo de ontem. Mas, enfim, é um jogo que pode ser um divisor de águas. Eu tenho falado bastante, né? Sobre esse final de mês do Corinthians, que pega o São Paulo, depois tem Copa do Brasil contra o Palmeiras, e aí é uma bomba que pode estourar para um dos lados. E esse jogo é bem importante, Corinthians e São Paulo, né? Porque vai mostrar, o Corinthians pode dar um salto na tabela e dar uma boa de uma respirada, e dar uma boa afundada no São Paulo também. Ou o São Paulo dar uma respirada, porque o São Paulo precisa vencer de qualquer jeito. É um jogo em São casa. Paulo ontem contra o Bragantino fez um bom jogo. Mas o Bragantino também fez um bom jogo. Raras vezes eu vejo um 2-2 tão compatível ao jogo. Só que o jogo acabou aos 20 do segundo tempo. Quando o André Silva empata o jogo de novo, o São Paulo abre 1-0 com o gol dele, depois o Bragantino empata. Vira, né? Vira no início do segundo tempo. Atuação fantástica, né, do goleiro do São Paulo, fazendo boas defesas. Aí o São Paulo vai empata 2-2. E aí o jogo acaba, porque os dois times morreram. A vitória contra o Ceará deu uma aliviada boa na pressão que o Corinthians vinha sofrendo, que finalmente ganhou depois de 5 jogos de jejum entre Brasileirão e Sul-Americana. Só que o time tá pagando caro por uma série de cagadas de planejamento na janela de transferências.
O elenco já era curto, sem muitas opções para o ataque. Mesmo prometendo reforços para a comissão de Dorival, o clube não conseguiu trazer ninguém. Agora vivemos a expectativa de ver até o final dessa janela pelo menos 2 reforços que chegam para completar o time. E o Dorival, que planeja se manter acima da tabela no Brasileirão, pode ter essa novidade muito em breve. É difícil, sabemos disso, mas teremos que passar por tudo isso, senão não vamos chegar longe na temporada. Afinal, time que não sofre não ganha.